Luiz está dando uns exemplos meio grotescos aí, quase que a Cíntia mata ele, aí, quase que a gente dá uma causa pré-existente, com causa pré-existente. Me escuta, olha só, o Wellington falou que ele não tá aparecendo porque ele tá fazendo janta. Aí me vem o Aloysio, um bicho homem do mato, bravo, azar, pode gravar. E fala que mulher, você não tem mulher não? Mulher serve só para lavar e cozinhar? Ah, então tá aqui para ele, ó. Entendi. Vou fazer amor também, Vocês passaram a discutir. Bonito, pra isso serve. Se eu fosse uma mulher, você ia ficar de castigo mês. Eu vou deixar vocês brigando no intervalo, tá? Volta comigo, senão vocês vão perder o tempo. Olha só, o exemplo é o seguinte, o tijolo pegou no cara, tudo bem, sangrou ele por dentro, o cara não sabia, né? Beleza. Ok. Mas se esse tijolo não tivesse pegado nessa pessoa, e essa pessoa tivesse um problema cardíaco, e no susto ele impactou, buf! Mas o tijolo não encostou nele. Houve ação, né? Sim. E aí? Fica no mesmo caminho? Ó, o que nós temos que entender? Você teve uma conduta de jogar o tijolo nele? Teve. Não Sim, pegou. mas eu não queria matar ele. Eu queria só assustar ele. Você queria assustar. Você conseguiu assustar? Conseguiu. Mesmo o tijolo não pegando nele. E por causa desse susto, desse estresse, desse pico de pressão, ele teve um infarto fulminante. Isso é mais ou menos quem bebe para dirigir e mata uma pessoa atropelada. A pessoa não queria atropelar o outro. Tá. Então, aí fica o seguinte. O concausa, então, pré-existente é como se ele já carregasse nele, vamos dizer assim, o problema já. É mais ou menos isso? É isso. A Seria concausa algo no penal, pré-existente, professora? a concausa algo no pré-existente, ela já existe antes da conduta do causador do dano. E olha que interessante, gente. Mesmo se o ofensor não souber dessa causa pré-existente, ele responde pelo resultado agravado. Então, vamos imaginar. Eu não sabia que o Juarez era hemofílico, não sabia. E eu queria só machucá-lo. Então, joguei o tijolo nele para machucar, sangrou um pouquinho. Eu nunca ia imaginar que ele era hemofílico e ia sangrar até morrer. Vou responder por morte? Vou. Homicídio. Isso no crime, né? Na responsabilidade civil é o dano-morte. Juarez, você ia perguntar alguma coisa? Professora. Não, eu ia perguntar, mas acho que é besteira. Que se é comparado com o penal, o dolo eventual, esse tipo de situação. Então não é besteira. Não é besteira, não. É isso mesmo. Assassinei certo. Isso mesmo. Diga, Cíntia. Eu tô falando que seus meninos estão morrendo aí, professor. Estão chorando. Tá esguelando. Não. Coitado dos bichinhos. Ai, gente, então eu não sei o que eu faço. Deixa eu falar aqui com um minuto. Meu coração corta. Tiago, para de gritar. Eu cortava tudo no couro. Aqui, eu não aguento. Isso, eu falo, gente, meus alunos devem estar achando que minha casa é trem de louco. Não, mas o dia desse eu até guardo, que eu citei até numa reunião que eu estava vendo a mesma coisa. Você lembra aquele dia que você falou assim, gente, eu tive que interromper ali que meus meninos, eu vou ter que comprar uma vaca aqui para casa. Gente, aqui, esses dias eu participei de uma live com o Franco perguntando questão de consumidor e tudo mais. Tô bem lá falando pro Franco, de repente eu olho aqui, meu menino andando aqui atrás. Ai, Jesus! E eu tentando se esconder, sabe? Tipo... Mas estamos indo. Mas aqui, eu vi uma live agora no Twitter, agora de tarde, um cara assim e uma mulher falando coisa séria. De repente, o cara vai e cai da cadeira. Tal. E a mulher chegou, aconteceu alguma coisa, aí ele levantou rapidão e ela querendo rir, mas não riu, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então vamos continuar. Essa é a pré-existente. Depois eu vou dar um resuminho para vocês escreverem tudo isso. Tá bom. Agora nós temos a concausa concomitante e superveniente.
Primeiro vamos entender. Então, professor, só para me entender, os dois exemplos que você deu foi com causa concorrente, não é isso? Pré-existente. Pré-existente, é. Uhum. Isso. A pré-existente que se adequa ao dolo eventual. Isso aí, porque ela já existe antes da conduta do causador do dano. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. antes de eu agir para te fazer um dano, a causa já existe. Ela é pré-existente. Tipo assim, o cara que sai para dirigir bêbado, a pré-existência da causa é o fato dele estar bêbado. Então, ele assumiu, teria assumido o risco de causar dano a alguém, até matar. Sim. Seria nesse raciocínio? Sim, seria nesse raciocínio. Tá. Tá? Agora, vamos lá. Concomitante é porque ela ocorre juntamente com a conduta que causa o dano. Concomitante, junto. Então, nós temos duas condutas ocorrendo ao mesmo tempo. E superveniente porque é uma causa que ocorre depois da conduta que causou o dano. Então, concomitante é porque é junto, superveniente porque é depois. E aqui é a parte mais difícil, porque aqui nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter que avaliar uma expressão que chama-se a causa foi por si só a causadora do dano ou não. Se vocês olharem lá no Código Penal, o artigo, se eu não me engano, depois vocês confiram, o Código Penal é no artigo 13, que fala de nexo causal. Eu posso estar errada no Código Penal, gente, mas depois a gente acha lá. O Código Penal fala isso. A conduta foi por si só a causadora do dano ou ela, juntamente com a conduta anterior, agravou o dano? Porque aí muda tudo, gente. Olha só, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Se a conduta for por si só a causadora do dano, rompe o nexo causal anterior e cria-se um novo nexo causal. Criando-se esse novo nexo causal, o ofensor anterior não responde pelo resultado agravado. Agora, se ela, juntamente com a conduta anterior, agravar o dano, aí os dois respondem pelo dano agravado. Então, vamos pôr em exemplo que é mais fácil de vocês entenderem. Vamos para o caso da ambulância. Então, vamos pensar numa causa primeiro. Vamos trabalhar na superveniente. Eu atropelei o Juarez. No meu atropelamento, Juarez quebrou o braço. Só. Então, é comum uma pessoa atropelada que quebra o braço morrer? De acordo com a experiência comum de vida, com a proporcionalidade e razoabilidade. Você foi atropelado e só quebrou o braço. É normal morrer? Não é. Não é. Então, a minha conduta fez o quê? Causou um dano que é quebrar o braço. Só que aí a gente ligou para a ambulância e essa ambulância veio. Na hora que essa ambulância veio e levou o Juarez, ela, em alta velocidade, sofreu um acidente e o Juarez, que estava lá dentro de braço quebrado, aí sim agora morreu. Eu não quero o Juarez mais não, vamos colocar o José, que aí meu exemplo ficou ruim. Então, o José, que foi atropelado, que estava dentro da ambulância porque estava com o braço quebrado, por causa do acidente da ambulância, ele morreu. A pergunta é, eu
que atropelei o José e quebrei o braço dele, vou responder por morte? Entenderam? Sim, eu acho que sim, porque se você não tivesse atropelado, ele não teria entrado na ambulância. Pois é, só que aí, o que nós temos que analisar? Primeira coisa, aqui nós temos uma concausa superveniente. Todo mundo visualizou isso? Sim. Por que ela é superveniente, gente? Porque aconteceu depois. Aconteceu depois da minha conduta. Ok. A pergunta é: o acidente com a ambulância foi, por si só, a causadora do evento danoso? Ou, juntamente com a minha conduta, que agravou o resultado? Ela foi por si só que causou a morte, né? Porque até então ele não estava correndo risco de vida. Pois então, Juarez, olha só. Você já mudou seu posicionamento. Porque se você falar que foi a conduta da ambulância que por si só causou o resultado morte, você não vai poder imputar a mim o dano morte. Agora, se você for para o lado que não foi a conduta da ambulância por si só, porque foi juntamente com o fato dele estar de braço quebrado por estar lá dentro que ele sofreu um acidente e morreu. Aí você imputa a mim. Pois é, eu mudei meu posicionamento aí dentro do exemplo por causa da expressão por si só que você colocou. Mas a expressão é a expressão da lei. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. Por isso que eu estou realmente fazendo vocês pensarem. E a ideia é justamente essa. Por isso que eu falei que na superveniente e na concomitante, vocês têm que trabalhar com essa expressão. A conduta foi por si só a causadora do dano? Se você responder sim, você quebra nexo causal. Se você responder não, ela ajudou a agravar, então você não quebra nexo causal. E o que muda isso na prática? No meu exemplo, mudaria eu ser responsabilizada por uma morte ou não. Sim. Entenderam? Tanto que isso é importante, o tanto que isso é relevante numa análise de responsabilidade? Uhum. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês agora de concomitante. Caso real também, de tribunal. A moça grávida foi ganhar neném. Professora, antes de dar o exemplo, então, o correto seria não condenar quem atropelou José, só o cara que fez o acidente da ambulância, né? Se você for para o lado de entender que foi a conduta da ambulância que por si só causou a morte, você não me responsabiliza por morte e simplesmente pelo dano que eu causei, que foi qual? Quebrar o braço. Uhum. Então, você também não vai me isentar de responsabilidade, não é isso. Você vai simplesmente imputar a mim o dano que eu causei. Entendi. E isso aí tem que ser analisado na hora de propor uma ação de reparação? Com certeza. Ou é na hora o juiz que vai, o advogado pode jogar todo mundo no bolo e é o juiz que vai definir? Você como autor, você joga todo mundo, falando que todo mundo foi responsável. Se você for advogado de um dos réus, aí você vai ver o que te favorece, o que você vai alegar aí. Entendi. Entendeu? E no final das contas, quem dá a canetada que vai decidir. Exatamente. No final das contas, o juiz decide o que por si só ali causou o dano. Você ia dar outro exemplo, professor? Dá esse exemplo? Dou. O outro exemplo, vamos pensar numa concausa agora concomitante. A moça foi ganhar neném, entrou em trabalho de parto. Foi para o hospital. Na hora que ela estava em trabalho de parto, parto normal,
ela fez força para expulsar o neném. E quando ela fez a força, que o neném estava nascendo, por causa dessa força, ela estourou um aneurisma na cabeça. E, por causa desse aneurisma, ela morreu. Ok? Ok. Então, qual que é o dano? Morte. O pai da criança, marido dela, entrou com uma ação de indenização contra o hospital e o médico, alegando que houve erro médico e que ela morreu num parto, sendo que ela não tinha nada. Aí, muito bem, foi fazer a autópsia lá, né? Perícia. Aí, constataram o rompimento de um aneurisma. Na hora que viram o aneurisma, qual que foi a defesa do hospital e do médico? Com causa concomitante. Ou seja, olha como é que muda, Juarez. O aneurisma foi, por si só, a causa da morte ou, juntamente com o parto, que ajudou ela a morrer? Juntamente com o parto. As duas causas. Vocês acham? Não, foi por si Parto só. normal, neném nascendo, é normal morrer? Não, o aneurisma foi por si só. O aneurisma foi por si só, O aneurisma. né? Ou seja, nesse caso, se o aneurisma foi por si só a causa do evento danoso morte, você pode responsabilizar o médico e o hospital pelo evento danoso? Não. Porque Mas eu rompeu o tô nexo? confundindo, sinceramente, eu tô confundindo isso aí com o primeiro exemplo lá, ó. Mas Com a olha causa só. pré-existente. É, Porque o escuta, olha aneurisma só. não é a doença Não, pré-existente? não era pré-existente. Não. Aneurisma não é pré-existente. Aneurisma Paulo, não é, mas foi pela força. Ela não tinha nada, mas teve um pico de pressão tá. e puf! Entendi. Tá, Entendeu? beleza. Não tinha É, pelo nada, menos aconteceu no mesmo conhecimento na área momento. da Por saúde. quê? Porque ela estava numa situação de força e de não sei o quê, teve um pico de pressão, puf, arrebentou. Entendi. Entendeu? Então não é algo que ela já tinha, é algo que aconteceu no momento do parto. Na hora. Por isso que é concomitante. Deu para entender, gente? Ele rompe o nexo Não. causal anterior, criando um novo nexo causal. O novo nexo causal foi o aneurisma. Isso aí. E aí, o que que faz, então? Você pode responsabilizar o hospital e o médico pelo evento morte? Não. O que que aconteceu nesse processo? Eles foram absolvidos. Agora, para guardar esse negócio, é só juntar antes, durante e depois. Mas para que põe palavra difícil para confundir a cabeça? Perfeito, Juarez. Antes, durante e depois. E aí? Antes, pré-existente. Durante, concomitante. Depois, superveniente. É isso. E Dá para repetir essa parte aí de novo, professora? Fala de novo aí. Igual do antes, é o quê? pré-existente. Durante, concomitante. E depois, superveniente. Professora, Diga. eu vou pedir a você para poder explicar essa última da concomitante um pouco mais, porque o que acontece? A pré-existente e a superveniente têm a ação de um terceiro, tem a sua ação contra outra pessoa. E a última concomitante, nesse exemplo que você deu, foi a própria pessoa. Vamos supor, foi a mulher grávida que, ao fazer o próprio ato lá, ter que ter o filho dela na hora do parto, aconteceu uma coisa com ela mesma. Não foi nenhuma terceira pessoa que fez isso, entendeu? Tá. Mas, ô Carlos, é porque foi um exemplo que eu criei. Vou criar um exemplo, mudar para você, para colocar um terceiro aí. Tá? Tá. Vamos imaginar que essa moça grávida foi ter o neném.
entrou no hospital em trabalho de parto, mesma coisa. Só que aí ela tinha um inimigo, né? O direito penal adora esses exemplos assim, surreais. Ela tinha um inimigo que aproveitou que ela estava naquela situação. Na hora que o enfermeiro e o médico saíram da sala, ele pegou, injetou um veneno nela. E na hora que o neném nasceu, junto com esse veneno, ela morreu. Ninguém viu, ninguém nada. O que acontece? O pai, sem saber de nada, entra com uma ação de indenização contra o hospital e o médico, falando que ela morreu no parto. Aí vai fazer a perícia. Vê que ela tinha uma substância ingerida e aí descobre que o Joaquim, que era inimigo dela, injetou o veneno enquanto ela estava em trabalho de parto. E ela morreu por causa do veneno. Mesma situação. Os médicos e o hospital continuam sendo absolvidos, só que agora a gente colocou um outro elemento, que é o Joaquim, que colocou o veneno, então ele vai ser responsabilizado pelo ato dele. Sim, mas aí o que acontece? No primeiro exemplo que você deu, o hospital não iria ser responsabilizado porque a causa ali não era pré-existente, aconteceu na hora lá e tá, beleza, não teve nenhuma ação de terceiro. Nesse caso aí, já teve uma ação... Não estou entendendo essa parte do concomitante, não estou entendendo. Realmente não estou. Olha só, teve uma conduta do médico que foi fazer o parto dela, não é? Sim. E ela morreu. O pai, o marido, visualizando isso, acredita que o médico que matou ela num erro médico. E entra com uma ação de indenização contra o médico e o hospital. Só que aí, em análise de provas e perícia, percebe que teve uma concausa concomitante. Por que é concomitante? Porque tem que ser no mesmo momento. No mesmo momento que ela estava tendo o parto, houve uma injeção de veneno e ela morre por causa desse veneno. Por que é junto? Por que é concomitante? Porque é junto. E aí, o que acontece? Se tem uma concausa concomitante a outra causa, nós temos que avaliar. Essa concausa foi por si só a causadora do dano? No meu exemplo do veneno, foi? Foi. Se foi por si só, o que acontece? Rompe o nexo causal entre a conduta do médico e o evento morte, porque ele não teve participação. E aí sim, o que foi responsável pelo dano morte foi a conduta do Joaquim que colocou o veneno. Eu posso falar que essa concomitante é quando acontece na mesma hora, no mesmo momento ali em que... Entendi. Carlos, pode falar não, você tem que falar. Porque existem... Esse exemplo que o Aloysio falou, né? Vamos supor, eu jogo uma pedra no portão, a pessoa assusta e infarta, e morre. Olha só, vamos pegar aqui o exemplo da pessoa. Eu jogo o tijolo, a pessoa assusta e infarta. Primeira coisa, ela infartou porque já existia uma doença prévia? Sim. Sim? Então você já me respondeu. A concausa é pré-existente. Ok? Agora, se você me falar assim, não tinha nenhuma doença, nada. Ele realmente assustou de verdade e teve um pico de pressão seríssimo. E esse pico de pressão que fez arrebentar uma veia, não sei da onde, e por isso morreu. Aí já vai ser uma concausa o quê? Concomitante. Deu para entender? Mais ou menos. Mas isso aqui eu estudo depois de a fundo. Aqui, porque, na verdade, Carlos, deixa eu te responder. A diferença é muito, muito fininha. É muito complicado. É muito singela a diferença, sabe? Por quê? Você vai ter que analisar a conduta que você está falando que é a causadora do dano. Com base nesse marco temporal dessa conduta,
A sua análise vai ser: tinha alguma coisa que já existia antes? Sim, é pré-existente. Não, você vai ver. Aconteceu junto com a conduta? Juntinho, no mesmo momento? Então é concomitante. Não, aconteceu depois. Então é superveniente. Entendeu? O seu marco temporal é a conduta que você está dizendo que é a causadora do dano. E a partir dela você vai analisar se é pré-existente, concomitante ou superveniente. O superveniente, então, seria... Vamos supor que a pedra pegou nele, ele foi para o hospital, ficou o hospital internado lá e morreu de... Hã? E o hospital pegou fogo. Ou então ele morreu de infecção hospitalar. Coronavírus. Aí é superveniente. Perfeito. Ele foi para o hospital porque machucou, foi lá engessar o braço, chegou lá, isso, pegou corona. Pegou corona, saiu de lá infectado com coronavírus, morreu em casa. Isso aí. Superveniente. Aí a pergunta Professor, é, eu que joguei... Professor. Oi. E na prática aqui, no pré-existente, geralmente a gente joga a culpa em cima do cara que causou o dano sem intenção do dano maior. Vamos resumir isso aí? E na durante depois, joga a culpa no que causou no final. Vamos resumir isso aí. Não, Juarez, a gente vai ter que analisar no concomitante e no superveniente o por si só. Mas aí separaria as culpas, né? Sim. Se existiu por si só. A culpa de quebrar o braço de um, a culpa do outro dano causado, por exemplo. Beleza, isso aí, perfeito. Entendi. Tá? Então, resumindo, gente. Com causa pré-existente, o ofensor responde pelo dano agravado. Com causa pré-existente, o agente responde pelo dano agravado. Pode ir para a próxima? Não. Com causa pré-existente, o agente responde pelo dano agravado. Agora, se for, segunda situação, com causa concomitante e superveniente. 2 pontos. Vamos ver. Coloque assim. O agente não responde pelo dano agravado somente se por si só, elas forem as causas diretas e imediatas do dano. Aí, gente, olha só. E se elas não forem as causas diretas e imediatas do dano? O agente responde pelo dano agravado. Então, vamos pegar um exemplo aqui da moça no hospital tendo neném?
vamos imaginar que, primeiro caso, ela morreu porque o aneurisma rompeu no momento do parto. O médico responde pela morte? Não, porque o aneurisma foi por si só a causa da morte. Agora vamos imaginar, na hora do parto, o médico não lava a mão direito e transmite a ela uma infecção seríssima. E ela morre por causa dessa infecção no momento do parto. O médico responde pela morte? Sim, porque não foi por si só a causadora, não é isso? Sim. Não foi o parto que o momento a conduta de conduzir o parto que ocasionou a morte, mas sim não lavar a mão no momento do parto, por isso que é concomitante. Mas só que não seria pré-existente, não? Ele não lavar as mãos não seria pré-existente, não? Não, porque não é do próprio coisa que você falou, né? Assim, mas dá até, porque a questão temporal aqui é muito singela, né? Uhum. Tipo assim, não lavei a mão 30 segundos antes. Né? Então, você já poderia falar uma pré-existente? Dá para fundamentar, gente. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que nesse assunto de nexo causal, dá briga para todos os lados. Por quê? As análises são muito subjetivas. Porque eu falei que até mesmo para a gente criar uma linha de raciocínio e de entendimento e de explicação, todos esses atos aí que pode ter causado, né? Sim. Por isso que eu joguei nisso aí. Mas o seu comentário é extremamente pertinente, porque você não poderia falar que era pré-existente ele não ter lavado? Dá até para falar, porque a partir do momento que a conduta foi às 8h40 e ele não lavou a mão às 8h39, é antes. É antes. Né? Uhum. E aí você pode mudar completamente o resultado, vocês perceberam, né? É o jeito de falar, né? Qual que vai ser a grande importância nessas situações? A fundamentação. Então, gente, quando vocês forem, estiverem advogando, percebam que você ganha ou perde uma causa na sua fundamentação aí. Deu para entender, pessoal? Sim. Agora, na prática, professora, porque eu tenho uma grande curiosidade e ainda não comecei, na hora das peças, né, da petição. Nesse caso aí, a gente poderia colocar pela teoria da causa pré-existente, né, esse caso aí do médico aí, poder jogar. O fato dele não ter lavado as mãos e tal, seria dentro desse aí, a gente diria assim, pela teoria mesmo, assim? Sim. Você, acho que não. Você chegou a ler o acórdão que eu mandei? Não li, não tive tempo. Aqui, faça um esforcinho e leia. Porque você vai ver que lá no voto do desembargador, ele faz referência às teorias. Faz. Entendi. A todas as teorias. Então, a sua pergunta é, na hora que você estiver fazendo uma peça, você faz referência a isso? Na verdade, você tem. Porque você vai fundamentar o seu posicionamento em alguma teoria. Uhum. Então, você tem que falar assim. Né, Cíntia? Ele fala lá de todas as teorias. De todas. Ele cita uma por uma. Uma por uma. Até chegar na que ele quer. Sim, até chegar na conclusão dele. Exatamente. Né? Então, ele é bem prolixo mesmo, né? Só que aí que tá a grande mágica do bom advogado. É você conseguir pegar essa confusão toda que eu tô passando para a cabeça de vocês e fazer um texto simples, claro, objetivo. Resumido. Exatamente. É isso que o juiz gosta. É lembrar isso aí. Poder da síntese. Poder da síntese, gente. Né? Hoje, juiz gosta de trem
curto, direto, objetivo, mas é claro que você tem que cumprir os requisitos. Então, Sem delongas. Né? Exatamente. Tem de 10 páginas, não vai ler nem 2. Vai ler só as 2 primeiras onde interessa ele, o resto não vai nem ler. Né? E aí, só para eu encerrar esse assunto, para não deixar uma perna para a aula que vem, é a questão da causalidade na omissão, no ato omissivo. Eu sei que eu já estourei aqui um pouquinho, gente, mas aí a gente estende um pouquinho o intervalo, tá? O que nós temos na omissão? Omissão é ausência de comportamento, não é isso? A questão é, quando que vai existir nexo causal em uma omissão? Então, vamos lá. Nós estamos lá na nossa sala, na FDCom, assistindo a aula. Começa um incêndio lá na praça. Nós todos vamos para a janela, olhamos o incêndio, percebemos que pessoas estão morrendo e machucando, mas a gente fala, ah, não, gente, vamos terminar nossa aula? Vamos. E a gente não faz nada. E por isso pessoas morrem lá no incêndio. Pergunto, por causa da nossa omissão, nós somos responsáveis pelo dano? Eu acho que nós que não somos garantidores, não. Mas o Aldemar e o Léo aí, que são garantidores, eles seriam. Pronto, respondeu Juarez, acabou minha aula. É isso que eu queria. Quando que vai existir relevância na conduta omissiva? Quando existir o chamado dever jurídico de agir. E esse dever jurídico de agir vem de onde, gente? Da lei, de um negócio jurídico ou de uma situação que o próprio ofensor criou anteriormente. Vocês lembram disso? Nós conversamos sobre isso da babá, lembram? O exemplo, o caso que aconteceu ano passado de um bebê que morreu afogado na banheira com a babá. Sim. A babá se omitiu, não é isso? A pergunta é, ela é responsável pelo evento morte? Por ela ser babá e existir o dever jurídico de agir, que veio de um negócio jurídico, ela era contratada, ela foi responsabilizada, né? Então, resumindo, o que eu quero que vocês lembrem? A omissão terá relevância causal quando existir o dever jurídico de agir. Se não tem dever jurídico de agir, nós não temos que trabalhar em relevância causal da omissão. Então, resumindo para quem está escrevendo, a omissão terá relevância causal quando existir o dever jurídico de agir. Que é igual ao penal, né, professor? É igual ao penal. Aliás, Juarez, essa aula de hoje é igual ao penal. Uhum. Tá? Essa aula de hoje, gente, essas questões preexistentes, concomitantes, essas concausas, é tudo igual ao penal. E agora a relevância da omissão também. Posso só estender mais um tópico? Porque aí vai ficar faltando um tópico só de nexo causal. Esse é fácil, gente. Eu ia lanchar, né? Que eu tô com fome, mas tudo bem. Eu dou tempo para vocês lancharem. A gente estende para o CDC. É a chamada causalidade comum. Que também, gente, é igual do penal. Lá, vocês conhecem muito como coparticipação. Causalidade comum ou coparticipação. Que é o famoso, no direito penal, concurso de agentes.
E aqui é muito fácil. Então tá até arrapando a panela aí, ó. Quem que é? Tem mesmo. A fome é negra. É o Rafael, ele tá com o microfone dele ativado. Aqui, Pessoal, a coparticipação, concurso de agentes, causalidade comum, tá lá no 942 do Código Civil. E aqui é muito simples, gente. Se duas pessoas concorrem para o dano, elas respondem de que forma? Conjunta. Conjunta. Isso no direito chama como? Coparticipativo. Melhorem para mim. Obrigação o quê? Solidária. Olhem para mim lá. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Ótimo. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no 932. Então, caso trágico. José está andando de bicicleta na rua. Vem o João, atropela o José, que cai e já machuca. A Maria, que está vindo atrás de carro, não consegue, e aquele bicicleteiro que já estava na rua é atropelado de novo. Os dois respondem solidariamente pelos danos. Né? Eu e o Juarez juntamos aqui para dar uma surra no Aloísio. Eu chego com um taco de beisebol, o Juarez com um tijolo e nós damos uma surra no Aloísio. Pronto, eu e o Juarez verdade esse negócio. Respondemos solidariamente. É verdade Isso esse bilhete. Causalidade comum, coparticipação, concurso de agentes. Ô, Paula. Diga. Encaixa naquela pergunta que eu te fiz no início da aula em relação à sobrinha da minha... Aloísio, posso te pedir para a gente conversar sobre isso depois do intervalo? Pode, então vamos. Ainda mais que é de CDC? Verdade. Então tá. Professora, eu vou te fazer uma pergunta, se não esqueça, e na próxima aula você pode me responder. Beleza. Vamos supor, o negócio da babá. Vamos supor que tem lá a professora, tem um menino lá e a professora vai e deixa bater a porta no dedo do menino, o menino perde o dedo. Ok. Nesse caso, a professora responderia sozinha ou a escola responde com ela? A escola responde de forma objetiva. Tá? Então, primeira coisa vai ser o seguinte. Aqui nós temos uma relação de consumo, tá, Juarez? Então, a gente vai para o CDC. A responsabilidade no CDC é objetiva. A escola responde objetivamente. Agora, nós vamos ter que apurar. A professora agiu com culpa ou não? Se ela tiver agido com culpa, a escola tem regresso contra ela. Se não tiver culpa, só a escola responde. Era o que eu ia perguntar na relação da omissão. Vamos supor que aí a professora ficou caladinha e aí o dedo do menino inchou, acabou que ele teve que perder o dedo porque não foi socorrido a tempo, ou seja, na omissão, né? Aí a questão do garantidor, né? Que ela toma conta ali. Exatamente. Aí ela responderia sozinha ou... Mas você respondeu do CDC. Com a escola. Aí se ela ficou quietinha, não falou nada e por isso ele perdeu o dedo, teve culpa dela. Tendo culpa, a escola tem regresso contra ela. Não tendo e o menino acabando que foi um acidente, se for um acidente mesmo... Só a escola responde. Aí a professora se livra. Se livra e a escola responde objetivamente. Ela perde o emprego, né, no caso, mas tudo Sim, bem. Com certeza. Pessoal, beleza? Aqui são 8h52. A gente volta que horas? 9h10? 9h10. 9h10, estamos de volta, viu?
9h10. Então tá, vou mandar para o Juarez o link da nova aula. Tá legal. Ok. Obrigada, até já. Desculpa ter pegado o Até já. intervalo. Tranquilo. Tá bom. Volta aí, Baiano. Sobe não. Isso, é.